Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio de Conexão do Varejo com a Nova Economia. Eu sou Letícia Gueda, aqui do Connector Hub do Cindy Lojas de Porto Alegre, e mais uma vez estou recebendo nessa mesa convidados especiais para gerar conhecimento e compartilhar com você aí de casa o que a gente entende ser imprescindível para falar sobre o que é inovação nesse contexto do varejo e, como vocês já sabem, nesse contexto intergeracional que estamos vivendo, que é a nossa grande pauta dessa nova minissérie que estamos fazendo aí. E para conversar comigo sobre isso hoje, eu tô super feliz de receber à mesa aqui dois convidados que têm um ponto de vista bastante similar e talvez um pouco complementar ou um pouco divergente do nosso trabalho aqui no Connector. Eu tô recebendo aqui hoje o Hélio Biagi, que é sócio da High Partners e cofundador do Oasis Lab e também da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. E também estamos recebendo a Andiara Zambello, que é Head de Inovação e coordenadora de programas educacionais na Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. O que essa galera tem em comum? Eles também estão trabalhando para desenvolver a inovação no contexto do varejo, do pequeno ao grande negócio. Eu já vou passar a palavra para eles, mas antes disso, roda a vinheta. Agora sim, então, trazendo à tela os nossos queridos convidados. Hélio e Andiara, muito obrigada por aceitarem o convite, estarem nos visitando aqui, vieram de Piracicaba para nos visitar. Obrigada por estarem aqui no Connector hoje. Uma honra, maravilhoso. Tô adorando Porto Alegre, adorando ser recebida aqui por vocês, né, Hélio? Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui trocando um pouco de experiência e ganhando muito de motivação para continuar com o nosso trabalho. Ai, coisa boa. E é recíproco, né? A gente tava aqui, na verdade, tudo começou quando o Hélio, no ano passado, me chamou e eu demorava 3 meses para responder cada mensagem, mas Hélio foi persistente. Obrigada, Hélio, por não desistir da nossa relação. E cá estamos hoje, né? Trocando figurinhas e conhecendo bastante do trabalho, principalmente da Inova CIP, que é um hub de inovação para o varejo, assim como nós aqui no Connector, mas que também foi muito inspirado pelo trabalho do Oasis Lab, que estamos aqui com um de seus cofundadores. Vou então pedir, Hélio, para tu te apresentar um pouquinho. Se puder, já conta um pouquinho aí pra gente essa história do Oasis Lab, que foi uma grande referência para o varejo nacional. Bom, na verdade, Letícia, eu tenho trabalhado com varejo há alguns anos e tenho tido a oportunidade de criar algumas iniciativas. Dentre essas iniciativas, a gente fundou a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eu tive a oportunidade de presidir o conselho por muitos anos. E o Oasis Lab. O Oasis Lab foi o primeiro centro de inovação, primeiro hub de inovação voltado ao varejo, né? No Brasil? No Brasil. Ele começou, na verdade, com que objetivo? A gente, como vamos dizer, provedor de conteúdo para varejo, a gente visita sempre a NRF, né? Maior feira de varejo do mundo, sempre em janeiro, em Nova York, e visitou muito o Vale do Silício, e estava começando aquele movimento todo do Vale do Silício, e startups, aquelas big techs, e as novas gerações, novos pensamentos, novas ideias, e a gente falou, poxa vida, e se a gente fizer um ponto focal, né? Um ponto que agregue, né? Elos, né? A gente formar um ecossistema com vários players que estão falando disso, mas com focos diferentes. E a gente teve então a ideia de forjar, de idealizar o Oasis Lab ou o Oasis Lab, né? Na verdade, o Oasis Lab começou, mas depois muita gente chamando de Oasis Lab, e isso pouco importa, né? Importa é o que é o objetivo dele. E a gente começou a conectar. Então, conecta investidores, conecta empresas de varejo, conecta consultores, conecta educação, governo, startups. Ou seja, um ecossistema que conecta, né? Então, sempre conectando para trocar experiências, conteúdo e sempre observando um ideal único, né? Para a geração de negócio. Foi assim que o Oasis Lab se formou e acabou, fico até lisonjeado disso, servindo de algumas inspirações para outros hubs. Total. Isso foi em 2009, né? Que não, começou. Foi em 2017. 2017 que começou. E daí teve um momento da estrutura física do hub.
A gente achou que a estrutura física seria interessante porque teria o contato físico, Sim. né? E que sempre aproxima mais. Então, a gente tinha um cowork, né? E o cowork, ele era basicamente de startups, né? Voltadas para o varejo, um pouquinho financeiro também, porque o varejo virou banco, o banco virou varejo, né? É uma interligação nessa nova economia, né? Então, alguma coisa de fintech. E lá acontecia muitos treinamentos, operações de conexão entre empresas e startups, sessões de design thinking. Com o advento da pandemia, necessariamente a gente fechou, e quando a gente abriu, a gente estava num outro momento, o momento do home office e tal, não fazia mais sentido e também não havia mais necessidade. A gente já tinha feito elos, conexões que a gente poderia dar continuidade de uma forma online, né, de uma forma digital. Então a gente acabou não tendo mais o espaço físico, mas continuou as atividades de uma outra forma, né? Boa. É isso. Obrigada pelos teus serviços com Asis Lab, serviu de inspiração, inclusive, pro Connector, né? O Alexandre Peixoto, que é o nosso superintendente, visitou lá e também trouxe muito essa inspiração. E hoje tu tá, então, apoiando o desenvolvimento do Inova, né? Que fica em Piracicaba, desafio aí, liderado pela Andiara. A gente apresenta também, por favor, um pouquinho teu background e também, por favor, o Inova. Bacana. Bom, super prazer de estar aqui nessa mesa com vocês. Nossa, super honrada, falando com 2 experts em inovação, né? Pronto. E do varejo, né? Bom, eu venho da educação corporativa. Legal. Esse foi um dos motivos que, quando me convidaram para atuar no Inova CIP, Andiara, a educação, ela realmente fica como base no ambiente, no sistema de inovação. E isso é fato, né? Quando a gente está falando sobre nova economia, a gente está falando de algo novo. E aí a gente entra muito da questão de vamos aprender algo novo todos os dias, vamos trazer alguma informação nova que antes não era importante e agora é relevante. E aí, por conta desse background em educação corporativa, assumi esse desafio, né, de colocar em pé, né, junto com todo um time maravilhoso lá da CIP, o Inova CIP, que é um hub, um centro de inovação, um ecossistema de inovação para apoiar o pequeno e médio negócio, né? Lá nós temos varejo, nós temos indústria, serviços, comércio geral, mas com um DNA muito forte no varejo, porque em sua maioria os diretores eles estão na área do varejo, né? Então é isso, um pouquinho, né? Tenho background em educação e agora em inovação. Eu gosto muito da composição aqui, né? Além da gente ter se divertido, né, nesse encontro aí, a gente também tem essa composição de educação, né? Uma visão de negócio, e eu trago muito esse background de comunicação que a gente já levantou aqui, são habilidades muito importantes para a gente falar de hub e inovação, né? Principalmente quando a gente está falando para um setor que tem uma tradição de negócio. E daí eu acho que o termo que tu traz da nova economia é exatamente a ponte para a nossa conversa aqui dos nossos desafios intergeracionais de negócios, inclusive. Né? Porque a gente trabalha aqui, inclusive a gente no Connector sempre se posiciona, né? A ponte do varejo tradicional à nova economia. Porque a gente sabe que a gente vem de um segmento, principalmente do pequeno e do médio negócio, que tem um método, um modus operandi de negócio às vezes muito tradicional e ultrapassado, né? Em muitos casos, por conta até do cenário de necessidade ou de falta de oportunidades que esse empreendedor teve, assim. E o que a gente vê hoje, quando a gente tenta propor ou indicar métodos mais inovadores, e daí a gente não está necessariamente falando de tecnologia, mas também, a gente se depara com esse desafio educacional, né? De que a gente precisa educacionar ou letrar para uma abertura ao novo, uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de interagir com esse cliente, uma nova forma que os clientes consomem, e tudo isso envolvido em um cenário com múltiplas gerações se relacionando, assim. Eu vou começar jogando a bola para ti, Hélio, aí, do que tu viu, o que tu vê, assim, principalmente desses desafios e essas, posso dizer assim, convergências e divergências que a gente encontra nesse cenário, que é onde se situam nossos desafios, né? A nova forma, daí a gente às vezes representa muito isso pelo cenário de startups, que querem prestar serviço para o varejo, e o varejista às vezes com essa dificuldade, inclusive, de identificar se isso é para ele ou não, né? É bem interessante esse ponto, Letícia. E o que acontece?
Quando a gente fala em inovação, primeira coisa, acho que tem que ficar claro, inovação não é tradução de tecnologia, né? A gente remete, normalmente, inovação para o termo tecnologia. Inovação é inovação no processo, é inovação no produto, no modelo de negócio, na forma como você faz a coisa acontecer. Então, quando a gente fala de pequenos e médios, a gente está querendo ajudar o pequeno e médio a se atualizar, a atender de uma forma mais eficiente, mais atrativa esse consumidor atual. Consumidor que vem mudando à medida que o tempo passa, porque novas gerações, de uma outra educação, de uma outra forma de consumir, de se posicionar no mercado, a gente tenta, então, introduzir um pensamento a esse pequeno e médio varejo de que é necessário se atualizar. Uhum. Né? Existe, e a gente vê isso com frequência, um certo desconforto às vezes, né? O que é natural, porque Sim. tudo que é novo é desconforto. Desestabiliza. Né? Gera desconforto, insegurança. Exatamente. Né? A gente vai para a NRF, por exemplo, né, na feira, e todo ano a gente vai lá, e a gente vê muita coisa acontecendo, são tendências. E o que a gente procura introduzir depois na volta aqui é a prática, né? A inovação na prática. O que pode acontecer? Porque existe até um pessoal que defende, e eu concordo, né, com a seguinte afirmação. O que você vê na NRF, né, não necessariamente você vai aplicar agora na sua loja, no seu comércio, Exatamente. no seu varejo. Por condições diferentes de mercado, de país, de tecnologia. Mas tudo o que você está aplicando de novo aqui no país passou pela NRF. Né? Então, porque lá vem as tendências, e aí você adapta aquilo que é necessário e importante. Então, o trabalho nosso, o grande desafio, Letícia, dentro da sua pergunta, é a gente tentar extrair o que está acontecendo no mundo como um todo. Então, a gente vai para o Web Summit, a gente vai para a China, a gente vai para a NRF, a gente vai para Seattle, enfim, para o Vale do Silício, e a gente tenta trazer de lá tendências, né, que possam, de alguma forma, serem traduzidas para o varejo daqui. E aí o varejo, o grande, o médio e o pequeno. Cada um tem lá o seu escopo, a sua forma de tratar isso. Então, é um grande desafio você conseguir trabalhar. E aí, a educação, como você estava falando, entra de uma forma muito importante, porque você traz a cultura e você traz o aprendizado, como, às vezes, uma pequena mudança na forma de você trabalhar o cliente pode gerar resultados. E você desmistifica isso, sabe? De, inovação. Na verdade, o que a gente quer trazer? Quer trazer aumento de negócio. Exato. Né? Quando você fala de negócio, né, isso soa muito melhor, né? Exatamente. Deixa eu pegar um gancho. Claro. Então, viagem no que você está falando sobre educação e nesse ambiente de tendências e da nova economia, o que a gente percebe, até visitando aqui o Cindy Lojas, tem uma parede lá que eu gostei bastante, que tem lá as características de uma pessoa com mindset fixo. Então, mindset, né? Linha de pensamento fixa e um mindset de crescimento. Linha de pensamento de crescimento. O fixo é aquele assim, eu aprendi assim, aprendi do meu pai, da escola, da vida, e funcionou desse jeito e eu vou continuar desse jeito. E não tem por que mudar, porque eu vou continuar desse jeito, porque funcionou desse jeito e pronto, acabou. O de crescimento, ele percebe o seguinte, né? Ok, eu aprendi assim, ele me serviu até determinado momento, mas as coisas estão mudando, né? Então, o comportamento das pessoas, a gente falou de comportamento aqui, está mudando, né? Então, se eu continuar agindo do mesmo jeito que antes, será que eu vou continuar tendo os mesmos resultados que eu tinha antes? Exatamente. Não necessariamente. E aí, trazendo, né, um pouco essa questão para a nossa realidade, da NRF, do Web Summit, e de tudo que a gente fala sobre por que educação, por que realmente aprender o tempo todo. Vamos pegar uma loja de cosméticos. Um exemplo. Antes, uns 30, 40 anos atrás, essa loja de cosméticos
cosméticos vendia para um determinado público. Era muito definido esse público. Sei lá, era uma mulher nos seus 30, 40 anos, porque a mulher mais nova, talvez ela não tinha condição porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição de pagar, de 30, 40 anos, porque ela tinha já uma certa condição financeira, ou do marido e tudo mais, e eram produtos bem definidos para aquele público. Hoje eu tenho uma loja de cosméticos que ela vende produtos para crianças de 3 anos de idade, porque essa geração nova, está extremamente voltada, né, assim, para maquiagem, para trabalhar com a vaidade, com a estética, para cuidar do cabelo. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que ela entende muito mais de tudo que é de cosméticos do que eu, né? Tia, você tem que passar isso na pele, que é isso, aquilo. Incrível, 10 anos de idade. E atende até as senhoras mais... E não só senhoras, a gente tem todos os gêneros, né? Então, aí, como que uma loja de cosméticos que tem uma diversidade de público, ela vai vender? E para vender, ela tem que se comunicar. Como é que ela se comunica? Será que ela comunica do mesmo jeito que ela comunica para um adolescente, para uma pessoa mais velha, uma pessoa com geração mais avançada? E qual canal? Exato. Né? Andy, mas daí eu vou até te pedir uma licença para fazer uma vírgula, assim, porque daí eu fico pensando, né? Talvez não seja a loja que era mais específica e se tornou abrangente, né? Talvez o que se entendia de mercado de cosmético antes era isso. Cosméticos só uma mulher há mais de 30 anos vai comprar, né? Uma criança não se maquia. Hoje em dia aumenta as possibilidades, mas tu vai ter lojas mais específicas, né? A mesma loja que vende para pessoas de 50 não é a mesma loja que tá vendendo para criança de 3, né? É aí que então, entra o mindset, público, o fixo e o de crescimento. Porque se essa loja que ela vende diversas gerações, ela passa por diversas gerações, se ela continuar com o mesmo tipo de gestão e comunicação, agora talvez ela não vai conseguir conversar com um público que realmente aumentou. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho que aprender a comunicar com o adolescente, com o jovem, com a pessoa mais velha, com pessoas de diferentes gerações, com gêneros diferentes. Eu preciso me comunicar com eles. Exatamente. Uns gostam pelo WhatsApp, outros pelo TikTok, o outro é presencial. E a abordagem é a mesma. Então, assim, aonde a gente aprende tudo isso? Eu gosto muito dessa palavra que tu fala de aprender, né? E daí tem essa visão da educação que tu traz, assim, para buscar um pouquinho essa referência que tu trouxe, assim, do passado, né? De, eu aprendi com meu pai, né? Meu pai fazia assim. E tem um reflexo aí também das profissões estarem ficando cada vez menos técnicas, né? A gente também tem visto, e isso foi uma coisa que esse ano em Nova York a gente viu muito nessas lojas. Claro, as lojas que são, né, as mais tendências, assim, que obviamente não reflete a totalidade. Mas a gente, inclusive, estava acompanhando o Fabiano Zortec. Pra gente aqui no Sul, ele é uma grande autoridade no varejo, né? Que ele é o nosso coordenador de varejo aqui do Sebrae. E ele sempre tem um termo que ele usa, o novo varejo raiz. Que é até contraditório, né? Que é a visão, assim, o novo tradicional. Porque, no fim das contas, a essência do varejo não muda, né? Mas, assim, a forma de atingir a essência para que o consumidor se sinta atingido daquela maneira mudou, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o varejo agregando serviço e as operações de serviço agregando mais produtos de varejo também, né? Então, a gente entender que a gente precisa gerar valor, né? E a geração de valor, ela é muito diferente de geração para geração, né? E isso daí tô fazendo um ponte, assim, de foguete, mas também muito para nossa realidade de hub, por exemplo. Né? A gente gera valor para a gente poder reunir um público de poder público, startup, lojistas, associações, num mesmo ambiente de troca e conexão. A gente precisa entender o que gera valor para cada público. Porque a percepção de valor de negócio, inclusive, às vezes é diferente. Né? Para alguém que já está mais imerso nessa lógica de nova economia, entender que um evento de café da manhã, que tu vai conhecer 50 pessoas, gera muito valor. Né? Talvez uma pessoa que ainda não entenda isso como valor vai entender, não, para mim valor é só quando eu vendo uma caixa de sapato a mais. E aí, como é que a gente contorna isso? Vou jogar a bola aí para vocês deixar picando aí. Que bom. Pois é, tem um monte são vários desafios, né? Porque isso varia muito também da onde você está, a cultura do ambiente que você está, do mercado que você está e aonde você quer chegar. Porque o propósito que você tem que criar
e que divulgar para que você atraia esse público, ele tem que estar muito associado ao que o público deseja. Senão ele não vem. Por isso que eu falei do negócio. Quando você fala de negócio, gera uma atenção maior. Espera aí, eu vou lá para negócio. Porque, veja, um hub não pode se colocar, na minha opinião, como o sabedor de tudo. Aqui nós temos a solução de tudo, nós sabemos porque a gente visitou, porque a gente conheceu. Não, você vai para conhecer, para aprender, para olhar tendências e para tentar colaborar. Num hub, como você tem inúmeras opiniões e a gente sempre fala que todos os elos da cadeia estão participando, então você fala com o investidor, com o startup, com o empresário, com a academia, que são visões diferentes, elas se completam, então você vai aprendendo. O conviver com o hub significa aprender, porque quando a Andiara fala do pai para filho, aprendeu de pai para filho e tudo mais, e existe até aquele empresário que fala, pô, se eu dei certo até agora, né, quem é que vai me ensinar? Ninguém vai ensinar mesmo. O que a gente tem que mostrar é que a gente quer despertar, né, aquele espírito empreendedor, né, daquele empresário que fez aquela loja, que fez aquela empresa. Porque quando você fala, vamos pegar o caso de uma Cindy Lojas ou de uma associação de Piracicaba, ela é formada por empresários que deram certo, que construíram. Né? O pessoal que está lá na CIP construiu a cidade de Piracicaba, ajudou. Então, eles têm no sangue o empreendedorismo. Eles têm isso. Então, aproveitar isso, tá, para tentar ajudar de forma que eles consigam acompanhar o mundo, porque o mundo mudou e mudou muito rápido. E a pandemia veio acelerar isso, inclusive no digital. E há pouco tempo atrás já falavam, pô, não vai ter mais loja física, vai ser tudo digital. Né? E agora já não. Fala, pô, o físico nunca vai acabar. Né? Nesse sentido, a CIP, a gente tem um slogan lá que a gente sempre fala, a tradição com a inovação. Né? E você fala muito assim, isso é contraditório. Né? Gente, a gente vive num mundo hoje extremamente ambíguo, né? Então, assim, a tradição é importante, extremamente necessária, raiz, né? De onde eu vim, o que rolou lá atrás. Hoje eu sou fruto do que aconteceu lá atrás. Exatamente. No entanto, eu também preciso estar aberto para o novo e inovar. Sim. A gente fala tanto de inovar. É fazer algo diferente que vai me dar um resultado satisfatório. Seja uma venda, seja uma conexão, seja uma ampliação, ou seja uma redução né, vou eliminar um desperdício aqui, um gasto que eu estava tendo que agora eu não vou ter mais, e isso realmente vai potencializar, vai me dar mais tempo, vai me dar mais qualidade de vida. Isso é inovar, né? É trazer a uma ação que vai trazer uma mudança significativa e que vai me trazer um resultado bacana. Sem excluir o histórico construído de maneira nenhuma. Vamos honrar. Isso é a maior riqueza do negócio. Que deve ter tido muita inovação nesse processo. Teve inovação. Ele inovou bastante para chegar onde chegou. A gente só tem que colaborar, né, com informação, com educação, para que isso continue. Exatamente. E isso é um ponto, né? Assim, aí eu trago muito assim as pessoas que hoje, né? E eu me incluo nisso, trabalhando com inovação, né? O cuidado que a gente realmente tem para muitas vezes falar de inovação sem realmente trazer aquela versão das pessoas que antes construíram tudo isso através de uma inovação naquele tempo, mas que as coisas naquela época elas andavam num ritmo mais lento, né? Hoje, em um ano, acontece tanta coisa que acontecia em 10 anos antigamente. Tudo por conta da inteligência artificial, tecnologia e tudo mais. Mas, gente, a gente precisa, nós da inovação, aprender a falar também com essa geração lá atrás para trazê-los juntos. Acho que essa referência que o Hélio traz de o papel do hub, né? Que é isso, a gente não é sabedor, né? Eu gosto de dizer que o hub, a priori, não faz nada. A gente só sabe quem faz e quem precisa. E conecta. Né? A gente precisa ser plataforma e plataforma de tradução dos dois lados, exatamente. Porque... E daí acho que é um grande ponto a ser vencido. E daí eu fiquei pensando aqui nessa brincadeira da contradição. Pô, o que é mais contraditório que um sindicato, uma associação com hub de inovação, né? Quem poderia imaginar? Que é exatamente isso. Aproveitar o tradicional, aproveitar o conhecimento acumulado e adaptar isso à nova forma de fazer negócio. Mas não dizer que o que se fez foi errado ou que tem que jogar fora e excluir. É muito pelo contrário. Né? Aproveitar isso como essência para identificar, talvez, na história, quais foram os pontos em que se inovou.
e que a grande mensagem sobre isso não foi sobre a decisão, foi sobre o método, né? Sobre talvez olhar para as coisas e se questionar diferente. E não foi sobre, não, a gente trocou a máquina de escrever pelo computador. Tanto faz, mas qual foi o motivo, qual foi a pergunta que tu se fez para tomar essa decisão? Isso é o ponto-chave que a gente deve guardar, né? E não a decisão final, né? Porque a gente tem falado aqui também nesses episódios dessa minissérie de gerações, assim, sobre essa questão do respeito, né? Que antigamente se tinha muito assim, o respeito é para com os mais velhos, né? E hoje, o meu pai sempre brinca, assim, ele fala, a minha geração é a geração sanduíche, né? Quando eu era criança, eu tinha que respeitar os mais velhos. Agora que eu sou velha, tem que respeitar os mais novos. Ninguém nunca vai me respeitar, né? Foi bem em na nenhum minha momento. Vez, né? Eu falei, o Dado Schneider fala isso, bem na minha vez. na minha Exatamente, vez. o Dado Schneider. E não é sobre, né, assim, só os jovens têm razão, de jeito nenhum, isso nunca vai ser realidade, e nunca só alguém vai ter razão, né? Mas a gente conseguir fazer essa tradução. E daí a gente se dispor, a gente chamou de hub, a gente tem que aprender a fazer, né? E agora se vira com essa, né? É o desafio, assim, que eu vejo da tradução. E daí uma outra coisa, que daí eu vou olhar pra ti, Andy, pra essa, porque assim, no fim das contas a gente fica falando. É muito sobre entender a nova lógica de fazer negócios. E qual é essa lógica que a gente precisa ensinar? O que é a nova lógica de negócio? O que é a nova economia nesse cenário? Olha, do que a gente tem visto, do que eu tenho visto, primeiro de tudo é estar aberto. Então, de novo, a gente volta para a questão assim, de entender que as regras de antes, elas podem servir, mas também deixa eu ter outros olhares também. Dialogar, conversar, conectar, né? E aí a gente conecta com quem? A gente conecta com quem faz sentido para a gente, né? Eu preciso me conectar com todo mundo? Não preciso me conectar com todo mundo. Eu preciso estabelecer pontos com todos? Nem todas as pontes eu realmente preciso passar. Para essa geração de negócios nessa nova economia, a gente precisa também estar, de novo, estar aberto. E aí, olha que interessante, vocês estavam falando sobre sindicato e associação, né? O que é um sindicato e uma associação? É um agrupamento de pessoas com os mesmos ideais, né? E quando a gente fala de hub de inovação, ecossistema, centro de inovação, a gente fala sobre isso mesmo, sobre comunidades. Né? Então, assim, para o novo negócio, para a nova economia, para gerar negócios agora, está num ambiente extremamente rico com diversidade. Então, esse mindset, essa abertura para o novo. Então, deixa eu conversar, às vezes o meu segmento realmente, de novo, é cosmético, mas deixa eu conversar com uma startup. Qual é o modelo de negócio de uma startup? É diferente de um modelo de negócio de uma loja física de cosméticos. Exatamente. Deixa eu conversar com uma escola. Deixa eu conversar com um profissional que atua na área de dados. E essa diversidade, essa pluralidade, ela pode realmente me dar um insight ou me dar um caminho para o meu negócio, que essa é uma outra coisa. Quando a gente fala de inovação, ou quando a gente fala sobre novos negócios, não necessariamente eu tenho que fazer um copia e cola. Né? E a gente estava falando muito sobre isso de hub. Né? O hub aqui é diferente do InovaCip, que é diferente de outros hubs. Cada um tem seu DNA. Quando eu tenho um pequeno negócio, um varejo, ou um médio negócio, qual é o meu DNA? E baseado nisso, deixa eu pegar, me abrir, fazer conexões com a diversidade e entender para qual caminho que faz sentido para mim, baseado no público que eu quero atender. Exatamente. Né? Então, voltamos para, respondendo a sua pergunta, abertura para o novo e, para isso, essa sensibilidade de entender que eu sempre tenho algo para aprender. Exato. Eu acho que tem muita gente fala assim também, né? Quando a gente fala dessa brincadeira de gerações, é muito comum aquele termo assim, na minha época, né? E isso é uma grande besteira, né? Porque enquanto tu tá vivo, essa é a tua época, né? Se tu não quiser fazer parte, ainda mais se tu tem um negócio, enquanto tem clientes, essa tem que ser a tua época. E acho que uma das coisas que daí, essa coisa do copia e cola, né? A gente falou muito sobre isso. É a mesma coisa, a gente vai pro exterior, vai pra NRF, não tem como tu repetir tal qual, porque tudo é diferente, né? A sazonalidade, perfil, cultura, legislação, tudo. Mas talvez uma boa dica, que eu acho que é legal de quando a gente vai conhecendo negócios diferentes, é a gente se ater às perguntas que esses negócios se fizeram. Né, para tomar as decisões que tomaram. Que aí talvez... a resposta vai ser diferente porque baseado no seu próprio histórico. Diferente. A pergunta ela é muito interessante. Esses tempos atrás eu estava lendo muito sobre a gente estar numa época de se comparar bastante, né? E inclusive as pessoas, elas ficam se comparando umas às outras. Você pega Instagram, TikTok, eu quero ser igual aquela menina, eu quero ser igual aquela... Não, para de se comparar. Identifica qual é a sua essência, qual é o seu DNA, o que você é bom, qual a sua força, né? O que você é único.
faça as perguntas, aí sim, eu acho que é interessante observar quais as perguntas interessantes que são feitas para buscar a minha resposta. Porque aí, a partir daí, como profissional ou como empresa, eu vou atender o meu cliente do meu jeito, de uma forma autêntica. Exatamente. E aí eu vou me conectar com aquele cliente vai se conectar comigo de forma autêntica. E ele vai falar assim, eu quero ir no estabelecimento da Andiara, porque lá eu me sinto assim, assim, assado. Exatamente. Lá eu tenho isso, aquilo que eu não tenho na loja do lado. Exatamente. Né? Mas, então, assim, muito importante a gente entender o nosso, aí de novo, a tradição, a minha história, o meu DNA, está aberto para o novo, identificar aquilo que realmente é importante para mim, baseado no meu cliente, e seguir esse caminho com credibilidade. E essa linha de comunicação, que a gente estava falando, comunicação com o público, e que a Andiara bem colocou, o hub precisa definir qual o seu público, porque, na verdade, você tem vários hubs de públicos totalmente diferentes, né? Um é para grande empresa, outro é para médio, é para varejo, outro é para fintechs, outro é para agro, enfim. Então, identificar exatamente quem você quer atender, para que você possa, eventualmente, acertar, né? Com maior eficiência esse público. Porque eu acho que é importante para o hub, Letícia, ter conexão com outros hubs. Né? Totalmente. Então, quer dizer, a conexão não vale só para os empresários, mas vale para o próprio hub, porque ele tem que saber o que está acontecendo e ele tem que ter troca de experiências, mesmo que esses hubs tenham um outro público. Até né? porque esse é o nosso ativo, né? A gente oferece conexões, a gente tem que ter mais conexões. Exatamente. Né? E aí, dependendo do que você quer atingir, se adaptar muito na linguagem. Isso faz com que o pessoal... Porque você veja, a gente tem, e isso existe de uma maneira muito acentuada, de uma forma geral, quando você lida com startups ou com hub, é o hub, é startup. Muitas vezes esse linguajar, essas palavrinhas, né, acabam não soando bem... Familiar com quem familiar, não vive. essa palavra, com quem não vive. E são coisas assim, fala em hub, o que é hub? Hub é um ponto focal, é um ponto de atração, é isso. Agora, quando você fala, nós temos aqui um centro, é um ponto de atração, de repente, para um público, é isso que você tem que falar. Para o outro, você não vai falar isso porque o hub já entende. E assim vai. Nas linguagens, a startup. O que é startup? Né? Ou você vai, agora eu tenho um deal, agora eu tenho, sabe? Você começa a falar que nem um venture, né? Um venture capital. Você tem um linguajar todo do Venture Capital. E você trabalha em inovação no Venture Capital. Você está com startup, você está colocando... Mas é um outro linguajar. Então, adaptar a linguagem ao seu público é muito importante. É a natureza de todo negócio, né? Assim como negócio. É legal porque a gente vai falando por analogia de como, né, uma loja pode entender seu cliente, mas serve pra gente como hub também. Exatamente. Né? Eu tava até... Ai, agora esqueci o que Deixa eu só comentar, a gente brincando um pouco com a situação, a gente estava se apresentando ontem, né? Ai, o que você é? Eu sou head de inovação, né? O que é head de inovação, né? Gente. No final das contas, coordena, gerencia uma área. Isso pode que sua quer prepotência, dizer. Pode sua prepotência para alguns públicos. Para alguns públicos, e para outros não. Não, pelo contrário. Para outros é básico. Exatamente. Exatamente. É sempre saber com quem tu está falando, né? Saber teu público, a essência, né? Tanto do varejo quanto de qualquer negócio. Você está aqui no assim. Sul, você vai oferecer chimarrão pro pessoal. Mas você vai lá em São Paulo e vai fazer um evento do Connect e vai oferecer chimarrão, não vai ter. Eu vou. Tem algumas coisas que a gente tem que pôr. Mas daí também entra, né, aquela questão. Se é uma decisão de negócio, né? Se o meu negócio é vender o tradicionalismo gaúcho, então faz sentido. Se você levar isso como objetivo, sim. Mas eu acho que não, tá? Mas se você quiser chamar o público para ouvir... Não, venham para uma roda de chimarrão comigo. Não, mas aí a gente volta realmente nisso que o Hélio estava falando sobre a definição do público. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o profissional, por exemplo, que está aberto para entrar numa vaga de uma empresa ou para sei lá que área que queira trabalhar. Ele precisa definir qual o público, qual é o tipo de empresa, qual o tipo... E aí, de lugar que ele quer trabalhar, prestar os seus serviços. E aí, ele tem que alinhar a comunicação dele, por exemplo, no LinkedIn, no currículo dele, para atrair exatamente aquele tipo de empresa. Isso vale para uma loja também. Então, vai atender todo mundo? Pode atender todo mundo? Pode atender todo mundo. Mas o esforço vai ser extremamente... desgastante. Agora, quando a gente tem, muitas vezes, a definição do público certo, do que eu quero atingir, aí minha comunicação ela vai estar muito mais concentrada em atingir o coração
daquela pessoa, daquele público. Até porque, como tu menciona antes, né? A gente tem tantas possibilidades hoje, a gente tá acesso a tudo, os públicos vão ficando cada vez mais específicos, né? E daí esse termo de comunidade, as microcomunidades, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Essa lógica de que a gente é um ser humano que quer viver em aldeia e que a gente quer ter similaridade com quem está na nossa volta. Mas os cuidados aqui são isso, permitir que mesmo na similaridade de pensamento, de propósito, de objetivo de vida, a gente encontre pessoas com pensamentos diferentes do nosso, né? Mas esse é um desafio também, por conta disso. Às vezes a gente quer naquela ânsia de atender todo mundo, a gente mesmo como hub, né? Até foi legal essa chamada do Hélio, porque eu fico assim, não, eu como hub é diferente, eu posso atender todo mundo sim. Não posso não, né? Vai ter pessoas que talvez nem se identificam com o formato que a gente se comunica aqui, ou o meu estilo também de conduzir os eventos aqui, e tudo bem, né? Vai preferir um evento mais formal, vai preferir mais informal, isso é cada um. Eu queria só somar uma coisa que eu acho que tu trouxe muito bem da questão da nova economia, né, de estar aberto, e daí mesclando essa parte das perguntas, assim, que eu acho que é preciso não apenas estar aberto a pensar, mas também ter a coragem de responder essas perguntas, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai se perguntando as coisas, a gente chega em espaços muito nefrálgicos da questão e que a gente percebe assim, se eu me questionar sobre isso, então talvez eu tenha que mudar toda a raiz do meu negócio. E sim, às vezes sim, né? Talvez o nome da minha marca já não comunica mais o que comunicava. Talvez o que eu falo, o meu principal produto que eu gosto, eu tenho tanto carinho, já não gera essa mesma interação com o público, né? Então, a questão das perguntas é a gente começar a ter coragem de respondê-las também. E daí eu fiquei pensando, agora lembrei o que eu me perdi antes, que eu não te perguntei, Hélio, lá no início, quando vocês começaram o Oasis, que vocês não tinham uma referência aqui no Brasil, quais perguntas vocês fizeram e por que vocês foram pelo caminho que vocês foram? Então, aí o que acontece? A gente tinha algumas referências, principalmente no Vale do Silício, né? Que a gente tinha, como eu falei, era aquela época que estava bombando, né? O Vale do Silício estava todo mundo querendo conhecer. Então, a gente tinha algumas referências de lá e a gente acabou aproveitando a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, onde é uma associação sem fins lucrativos, mas de networking, e consultando os varejistas nesse sentido, se era interessante, se fazia sentido a gente ter um centro de inovação voltado para o varejo que conectasse esse mundo, cada um estava lá, os investidores pensando de uma forma, startups de outra, educação, academia de outra, todo mundo procurando se adaptar a isso que estava, essa tendência, né, que estava cada vez maior, né, que vinha lá dessas startups, desse mundo do Vale do Silício. Então, foi uma pesquisa informal, vamos dizer assim, né? Vale foi a pena? Com eles diretamente. Tem. Legal. Tanto que a gente, logo que abriu, a gente acabou fazendo um primeiro programa de aceleração de startups do varejo. Foi o primeiro programa que aconteceu no país, aconteceu lá dentro do Eslab. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, a gente vai evoluindo. E hoje, se eu fosse montar hoje, né, já mudamos bastante, né, o Eslab montaria já com outra característica, porque o mundo muda, é aquilo que nós estamos falando. A gente tem que se adaptar às necessidades e ao mundo. E a gente tem, por exemplo, hoje não dá para você fazer nada sem pensar em China. Né? China, né, é um player hoje mundial que está fazendo, né, escola, né? E tem interferido em todos os mercados, inclusive no mercado brasileiro. Então, tudo vai evoluindo e a gente vai aprendendo. O Hub é uma escola. A gente que vive isso aprende demais. Né? E volta e meia deixa... Aí na linguagem da startup, pivota. Você deixa tudo. Alguma coisa e fala, pô, peraí, vamos mudar porque já não é mais isso ou não está certo isso. Tudo bem, né? Tá tudo bem. E uma pergunta que, nessa linha que você fez, Lê, para o Biagi, que a gente tem feito é, hub de inovação é para o pequeno negócio? Porque quando a gente vai estudar sobre hub de inovação e como o sistema de inovação, o complexo de inovação, os centros de inovação foram criados, né? Tem muito a ver com startups, tecnologia, corporates, né? Empresas de grande porte, com financiamento e tal. Em nenhum momento você fala sobre pequeno negócio do dia a dia. Prestação de serviços, varejo, comércio, assim vai.
fica de fora? Quando nós falamos sobre a proposta de inovação, esses negócios ficam de fora? Não. Então, essa é a pergunta, assim, dá para se ter hub de inovação? E aí, será que é o nome, é hub de inovação? Aí entra outra questão filosófica, né? Que serve de dever de casa para a gente que atua nessa área, né? Será que a gente está comunicando certo com esse público, para atrair esse público? Mas vamos considerar a ideia de hub de inovação, centro de inovação. Ele é para o pequeno negócio? E se sim, qual seria o seu formato? Essa aí é a grande pergunta corajosa e obrigada por trazer à mesa, porque também é exatamente o que a gente fica conversando nesses dias em que a gente se reúne, né? E talvez, né, quando a gente acredita tanto no nosso trabalho que a gente entende, sim, mas talvez a gente está errando na comunicação mesmo, né? O que é hub? Né? Então, aí já fica uma convocação para você que está em casa, se tiver uma sugestão, se estiver nos ouvindo dizendo, graças a Deus, alguém se fez essa pergunta, nos diz, comenta, nos critica, porque é o que a gente mais quer ouvir, né? A gente quer gerar o valor que a gente entende que tem, mas como é que a gente faz chegar a esse valor? Talvez a palavra certa seja negócio, né? Que a gente fica falando, porque na verdade tudo isso, todo esse hub e todo esse movimento de inovação e de educação e cultura é para gerar mais negócio. Sim. Então, de repente, centro de negócios, enfim, é um hub de negócio. Qual a palavra que identifica e que comunica de uma melhor maneira? Mas, com certeza, um hub para pequenas e médias funciona. Até porque conexão, né? Conexão você faz de diversas formas, né? Desde das redes sociais hoje aí, mas com eventos, com cursos, comissões. Você está interagindo e está conectando, né? E então um hub ele na verdade proporciona isso, né? E motiva isso e motiva consequentemente geração de negócio. Porque também tem uma coisa, esse negócio de conexão não é só tem lá não sei quantos likes, tem não sei quantos, não, conexão você tem que trabalhar, é relacionamento. Você conheceu. Tem que gerar valor. Isso, tem que gerar valor. Isso só gera se você tem relacionamento. Exato. Você aprofunda falou, né? o relacionamento. Conexão com quem? Com quem faz sentido. Com quem faz né? sentido. Claro, legal. A gente às vezes vai lá, toma um cafezinho, toma uma cerveja. Legal, né? Falei de futebol e tal. Mas pro meu negócio faz sentido. Exatamente. Né? E daí continuidade, né, Letícia? Tem que ter continuidade. Isso. E eu acho que tem, assim, uma questão que daí é talvez até bem cultural, né? Que quem tá acostumado a fazer negócio fora deve saber isso muito melhor do que eu. Mas eu já ouvi de alguns empresários externos, assim, né, internacionais, que falaram, é difícil fazer negócio com o brasileiro, porque o brasileiro não te diz não, né? A gente não diz não quando a pessoa chega assim, eu tô lá, legal, vou dar uma olhada, vou ver, eu te aviso. Né? Pô, vamos salvar o tempo de todo mundo, se não faz sentido pra ti, me diz não, e a gente segue, tá tudo bem, isso é negócio, né? Uma coisa da linha do que nós estamos conversando, né? Vamos voltar ao assunto hub, né? Em sistema de ecossistema de inovação. O que um ecossistema de inovação tem? Vamos colocar o padrão, o básico lá. Ele tem as startups, tem as venture capitals, tem as corporates e tal. O que eles fazem? O que tem? O que rola? Qual é o como, né? O que rola ali? Conexão, porque, na verdade, no final das contas, quer gerar negócios. Então, conexão, negócios. Tem aprendizado. Então, tem educação. O que mais que tem? Comunidade. Certo? Então, se a gente só está falando desses 4 pontos que são bases e pilares, por exemplo, de um hub de inovação, numa base tecnológica, todos esses realmente itens ou esses pilares, eles servem para todos os negócios e todos os tipos de profissionais, inclusive MEI. E todas as gerações de negócios. Todas as gerações de negócios. Então, seja o nome hub, seja o nome centro, ecossistema, seja o que for. Se tem esses pilares, que é geração de negócios, educação, conexão, e eu não lembro o outro, comunidade, entra nenhum que faz sentido para o teu negócio. Vai lá e vê qual Vai lá e faça parte. Exatamente. Seja chamado de hub, centro de inovação, ecossistema, vai. Só esteja lá. Vai com o que você tem de fartura para você entregar aquilo que é farto seu, porque não te falta aquilo que te faz diferente, mas vai também para aprender e estar aberto, porque dali pode rolar negócio novo, pode rolar caminhos novos para você, como profissional ou como empresa. Isso, gostei que a gente está indo assim, caminhando para os finalmente aqui já com um olhar de dicas, né? E eu acho que se eu puder só somar nessa tua, assim, continuar
tentando. Se tu foi num hub que tu não se identificou, não quer dizer que esses hubs não são legais e que a inovação é um horror. Não, assim como uma loja, assim como qualquer pessoa, são diferentes, né? Então, identificar qual grupo, qual comunidade, qual formato, qual frequência, qual se identifica mais e onde tu pode aprender, né? Onde as pessoas estão contribuindo com o teu negócio de uma forma provocativa. Tem que dar um desconfortinho, né? Não pode ser extremamente ruim, mas tem que dar. Porque se for lá e todo mundo concordar e todo mundo só sai fazendo exatamente o que já faz, não tá servindo pra nada. Mas aonde você se sente bem? Aonde você se sente em casa? Aonde você se sente que você contribui? Esse é o seu lugar, é a sua comunidade. Aonde você sente que você evolui, que você aprende. Esse é o seu hub. É isso aí. É isso aí. Hélio, alguma mensagem de sabedoria para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí sobre hubs sabedoria e conexões nenhuma, internacionais de negócios? Na verdade... Palpite, então. Não precisa ser sabedoria. Eu vou só reforçar Arrisca. Eu só vou reforçar que é muito interessante o convívio com o Hub, independente da gente trabalhar, né, no Hub e viver isso, mesmo fora, quem está fora, e quando eu estive fora não existia esse tipo de coisa, conviver com grupos que tenham o mesmo objetivo, a mesma filosofia, a mesma forma de ver, questionar, aprender, é importantíssimo por característica do ser humano. Ele tem que se aproximar, ele tem que trocar, ele tem que estar junto. Então, o Hub nada mais é do que você juntar peças, né, e fazer essa engrenagem andar, né? E o objetivo é sempre ajudar. E volto a falar, lá você pode não encontrar a sua solução, e muito menos a verdade das coisas, porque ele não se preocupa em falar o que está certo ou o que está errado. Ele se preocupa, o Hub, a instigar, a questionar e a aproximar pessoas e players que têm vivências, experiências em diversos pontos e que pode agregar. Então, pessoal, dê uma chance. Quem não conhece, dê uma chance para o Hub. Venha conhecer, venha entender exatamente o que é. E a gente, tanto aqui no Conectar, né, a gente enxerga isso e foi um prazer estar aqui com vocês e quero poder estar colaborando, quanto no InovaCip, lá na CIP de Piracicaba, a gente encontra esse tipo de movimentação. E a Andiara está aí como testemunha e também espero continuar acompanhando isso, porque realmente é interessante, é vibrante quando a gente vê uma comunidade se movimentando a favor das tendências, da atualização, do aprendizado e dos negócios, porque na verdade o que a gente quer é gerar negócio. Exatamente. Boa, falta acrescentar algo, Andy? Depois disso tudo? Imagina! Assim, super prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Olha, trouxe várias, assim, reflexões importantes do jeito de falar, jeito de comunicar realmente, né? Enfim, fica de novo o convite, né, para quem está nos ouvindo, manda suas dicas de como nós devemos chamar um hub de inovação, um centro de inovação que faz sentido para conectar e continua aberto, né? Assim, sempre ligado com a sua essência, a gente nunca pode perder a consciência da sua própria essência como pessoa, como negócio, mas não fechar nisso apenas, né? De estar aberto para aprender e se conectar com pessoas que façam sentido e gera valor. É isso. Não tem receita de bolo, né? Isso. E continue em movimento, sempre andando, porque se parar, morre. É isso aí, porque essa é a época de todo mundo, né? Enquanto a gente está vivo, a época nossa, a gente tem que conseguir orbitar aí em tranquilidade, né? Aprendendo uns com os outros aí, e a gente está aqui justamente para promover esses encontros. Parabéns, né? Então, Letícia, pelo seu trabalho. Pô, brigadão para vocês também. Eu que tô felizona aí de receber vocês. Que bom que a gente teve essa ideia, né? De gravar um episódio, não estava planejado, mas a gente se juntou e falou, não, é muito desperdício a gente não falar sobre isso, não gravar essa conversa. E queremos ver você lá. Com certeza. Toda agora o convite está aqui. Tá formalizado. Inclusive, leva o chefe. É bom que o chefe sempre escuta o programa no carro. Agora ele vai ter. Agora vamos ver se ele escuta até o final. Chefe, estou aguardando seu retorno, chefe. Para Piracicaba. Mas, gente, então agora eu também agradeço muito a presença de vocês. Agradeço por trazerem tanto contribuição, tanto pensamento. É muito bom quando a roda da conversa fica realmente isso, né? A gente não só expondo, mas construindo e se questionando.
Foi muito gostosa a conversa. O bom é que a gente continua aqui nos bastidores. E para quem tá de casa também, muito obrigada pela sua audiência. Aproveita, faz aquilo que todo canal diz para você fazer. Se inscreve, compartilha, curte, comenta. Porque aqui, você sabe, toda quarta-feira um novo episódio quentinho às 11 horas da manhã. E aqui você sempre pode conectar. Até mais!